Salve, salve! Vamos para mais uma aula de física? Bem, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre variação de temperatura, porque é um pouco diferente de temperatura, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então aqui a brincadeira vai ser falar um pouquinho sobre ela, né, e dar exemplo de como é que isso cai em vestibulares. Vamos nessa? Para começo de conversa, quando a gente fala de variação de temperatura, como o próprio nome já diz, aqui a gente está interessado não em transformar uma temperatura específica em uma escala qualquer. A gente está interessado na amplitude que a temperatura corresponde, tá? Então, quando um problema, por exemplo, ele vier falando ou relacionando, por exemplo, temperatura com diminuição, a temperatura diminuiu tanto, ou a temperatura aumentou tanto, ou a temperatura variou tanto, ou qual é a amplitude térmica de tal temperatura ou de qual escala térmica, né? Então, quando pinta essas palavrinhas aí no enunciado, fique atento porque ele não quer descobrir, não é para você transformar uma temperatura específica na escala que ele está pensando, em sim, está pensando em variação. Só que para a gente relembrar um pouquinho, as escalas, que a gente já falou bastante sobre elas em aulas anteriores, então a escala Celsius, como a gente já discutiu, ela vai de 0, né? Ela vai de 0 a 100, a escala Fahrenheit ela vai de 32 a 212, e a escala Kelvin, ela vai de 273 até 373. Só para a gente relembrar aqui como é que a brincadeira funciona. Tá? Então aqui eu não faria aquela brincadeira, né? Teorema de Tales, fazer aquele ponto médio para achar uma relação entre as escalas. Aqui eu estou interessado no intervalo de temperatura de cada escala. Então, como aqui a gente pode ver, e aí só para a gente relembrar um pouquinho de física, toda vez que aparece triângulo, né, quer dizer variação, então se eu coloco variação de T, no caso temperatura, vai ficar a temperatura final menos a temperatura inicial. Então aqui na escala Celsius, por exemplo, a escala Celsius está variando quanto, né? Temperatura final é 100, temperatura inicial é 0, então aqui a variação aqui no caso vai ser de 100 graus Celsius. Mesma coisa aqui na Fahrenheit. A Fahrenheit ela vai de 32 para 212, então aqui a variação vai ser de 180 graus Fahrenheit. 212 menos 32. Na Kelvin a mesma coisa, né? 373 menos 273, essa variação também vai dar 100. Né? Então, se a gente perceber aqui uma brincadeira, uma relaçãozinha entre as escalas, a gente percebe claramente que a escala Celsius ela varia a mesma coisa que a escala Kelvin varia também. Então, ou seja, a proporção, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1,8 e aqui vai ser 1. Então, enquanto que na escala Celsius a temperatura aumenta 1, na Kelvin também aumenta 1, né? A razão é de 1 para 1. E como é que eu cheguei nessa razão? Eu dividi aqui por 100, né? Se eu dividir aqui por 100, dividir aqui por 100, aqui por 100, 100 dividido por 100 dá 1, 180 dividido por 100 dá 1,8, e 100 dividido por 100 também vai dar 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a variação nas escalas vai ficar assim, né? A razão vai ser essa, para a gente poder brincar de uma escala para outra. Tá? Então, por exemplo, se o cara perguntar, sei lá, qual é a variação, ela variou, por exemplo, 20 graus Celsius. Qual é essa variação na escala Kelvin? Se a escala Celsius variou 20, a escala Kelvin também vai variar quanto? Vai variar 20, porque é 1 para 1. Então, se aumenta 20 graus na Celsius, na Kelvin também vai aumentar 20 graus, né? Porque a proporção aqui é de 1 para 1. Então, aqui a brincadeira é tranquila. Só tem que tomar cuidado que variação é diferente de temperatura. Variação que me interessa é o intervalo, né? O intervalo de temperatura do ponto máximo para o ponto mínimo, tá? Então, tomando cuidado com essa questão de variação, não tem muito erro não para a gente brincar em relação a isso. Né? Então, deixa eu dar mais algum exemplozinho aqui. Sei lá, a temperatura na escala Celsius, sei lá, aumentou 10 graus Celsius. Quando eu digo aumentou, significa que ele tinha um ponto máximo e um ponto mínimo. Essa diferença que deu 10, tá? Não sei quanto que é o ponto máximo, não sei quanto que é o ponto mínimo, mas o aumento foi de 10. Qual é esse aumento na escala Fahrenheit? Né? Então, se a escala Fahrenheit, a proporção é 1,8, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Né? Então, para eu descobrir qual é essa variação na escala Fahrenheit, basta eu pegar 10 e multiplicar por 1,8, né? Que vai dar aqui, no caso, 18, né? 18 graus Fahrenheit. Isso quer dizer o quê?
que se na escala Celsius aumenta 10, na escala Fahrenheit aumenta 18, né? Proporcionalmente, tá? Então, é só lembrar dessa proporçãozinha aqui, né? Dessa relação, né? Que Celsius e Kelvin, elas é de 1 para 1, de Celsius para Fahrenheit, a razão aqui no caso é de 1,8, e se eu fizer o contrário, professor? E se eu quiser transformar, por exemplo, da Fahrenheit para Celsius, por exemplo, né? Só tem que pensar que no caso ao contrário, né? Então, se eu quero, sei lá, qual foi a variação de temperatura na escala Fahrenheit? Vamos supor aqui, sei lá, 36. A temperatura na escala Fahrenheit diminuiu, né? Vamos colocar diminuir. Diminuiu 36 graus Fahrenheit. Se diminuiu na escala Fahrenheit, na escala Celsius, que a gente quer saber, também vai ter diminuído. Quanto que diminui essa mesma quantidade na escala Celsius, no caso? Né? Então, se diminuiu na Fahrenheit 36, quanto que diminuiu na Celsius? Em vez de eu multiplicar agora, né, como eu estou fazendo a operação contrária, eu vou dividir. Né? Então, fica 36 dividido, né? Vai ficar menos 36 dividido por 1,8. Essa variação aqui, no caso, então, a variação de temperatura na escala Celsius vai dar menos 20, né? Então, vai diminuir aí, no caso, menos 20 graus Celsius. Facinho? Vamos fazer algumas questões de vestibular para a gente esquentar os motores em relação a isso? Vamos fazer então a primeira? A primeira questão aqui é uma questão da FEI, Faculdade de Engenharia de São Paulo. Ela fala o seguinte: uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius equivale ao quê, né? Ele não fala em que escala que ele fala, mas a alternativa que aponta o que ele quer saber, no caso em Fahrenheit. Então, uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius na escala Celsius equivale a que diferença na escala Fahrenheit? Então, observa o termo, uma diferença, né? Então, se é diferença, ele está falando de variação. Né? Então, lembra aquelas palavrinhas que eu coloquei importante lá no começo da aula? Diferença, aumento, variação, amplitude, tudo remete à ideia de variação. Então, ele quer saber o seguinte: qual é a variação na temperatura em Celsius? No caso, 100 graus equivale a que variação na escala Kelvin? Ou escala Kelvin não, na escala Fahrenheit. Né? Então, é só fazer aqui, no caso, 100 vezes. Lembra que a proporção é de 1 para 1,8? Se na Celsius varia 1, na Fahrenheit varia 1,8, né? Um aumento de 1 equivale a um aumento de 1,8 na Fahrenheit. Então, se é 1 para 1,8, é só multiplicar aqui por 1,8 que você vai encontrar a variação correspondente, né? Então, aqui vai dar 180 graus Fahrenheit. O que daria aqui, no caso, a alternativa E. Facinho, né? Vamos fazer mais um pouquinho para a gente praticar mais essa questão de variação? Então, aqui na questão 2, fala o seguinte, né? Na cidade de São Paulo, no dia de verão, a temperatura mínima foi de 22 e a máxima foi de 33. Qual foi a máxima variação de temperatura ocorrida nesse dia, expressa tanto na escala Celsius como na Kelvin? Bom, para achar a temperatura que variou em Celsius, é só a gente usar aquela formulazinha, né, de variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, para a gente descobrir aí qual é a variação da temperatura que houve em Celsius, que no caso vai ficar 33 menos 22, isso vai dar, aqui no caso, 11 graus Celsius. Então, a variação da temperatura na escala Celsius vale 11 graus. Qual é, e aqui a pergunta, né, fala, qual que é a variação de temperatura na escala Kelvin? Lembrando que a variação de temperatura na escala Kelvin é a mesma da Celsius, ou seja, aqui também vai dar 11. Bom, então, portanto, se a temperatura que varia é igual a da Kelvin, no caso, então variou 11 na Celsius, também varia 11 na Kelvin, né? Porque a razão é 1 para 1. Então, aqui seria, no caso, a alternativa A. Facinho, né? Então, lembrando que a Celsius e a Fahrenheit, elas variam da mesma quantidade, e lembrar que a Fahrenheit é 1,8 em relação às duas, né? É só lembrar disso que você não tem como errar essas questões de variação de temperatura. Vamos fazer mais uma? Aqui na Federal do Pará fala o seguinte: em um certo instante, a temperatura de um corpo medida na escala Kelvin foi de 300 Kelvin. Decorrido certo tempo, mediu-se a temperatura desse mesmo corpo e o termômetro marcou 68 graus Fahrenheit. A variação de temperatura sofrida pelo corpo, medida na escala Celsius, vale quanto? Então, aqui não é nem aquela questão de variação, né? Houve uma variação de temperatura.
né? Mas a gente não está transformando, a pergunta aqui ela é muito simples, na verdade. Ele quer saber apenas o delta. Quanto variou a temperatura na escala Celsius desse paciente? E para a gente descobrir isso, a gente tem que fazer temperatura final menos a temperatura inicial. Só que tem um enrosco, né? Porque aqui no problema a gente tem duas escalas diferentes. Ele mediu 1 hora em Kelvin e a outra hora em Fahrenheit. Então a gente vai ter que transformar tanto Kelvin quanto em Fahrenheit em Celsius, para depois a gente subtrair e descobrir qual foi a variação. Então aqui no caso, a gente vai ter que transformar quanto que é 300, a temperatura aqui no caso, 300 Kelvin, quanto que dá isso em Celsius. Então, lembrando aqui da formulazinha, né, que a gente já viu, Tc sobre 5 igual a Tk menos 273 sobre 5, né? Então, fazendo aqui a brincadeira, cortando aqui 5 com 5, porque a gente pode cortar, são iguais. Então, fica Tc igual a temperatura em Kelvin, a gente sabe que é 300. É só colocar aqui, então fica 300 menos 273, tá? Então, a temperatura em Celsius desse objeto vai dar, desse corpo, quer dizer, vai dar 27 graus. Então, a temperatura dele era 27, né? A gente já achou uma temperatura. Agora, vamos achar outra temperatura? E ele fala que, decorrido certo tempo, a temperatura do mesmo objeto indicou 68 Fahrenheit. Então, temperatura em Fahrenheit, aqui no caso, é 68 graus Fahrenheit. Vamos achar quanto que é isso, hein? Quanto que é isso em Celsius? Então, vamos lá mais uma vez. Lembrando a fórmula grandona que a gente tem, né? TF menos 32 sobre 9 igual a TC sobre 5. Ah, professor, mas você inverteu. Não tem problema, né? Uma igualdade a gente pode trocar aqui de lado sem problema nenhum. Então, 68 eu vou colocar aqui, né, na temperatura em Fahrenheit, aqui no caso menos 32 sobre 9, igual a TC sobre 5. Então, aqui vai ficar 36 dividido por 9, vai ser igual a TC sobre 5, né? Brincando aqui de matemática, 36 dividido por 9, aqui no caso 36 dividido por 9 dá 4, né? Igual a TC sobre 5. O 5 está dividindo, ele passa multiplicando, então fica 4 vezes 5, vai ser o valor de TC. Ou seja, isso vai dar 20 graus Celsius. Então, essa é a temperatura do objeto depois. Então, ele estava com 27 e foi para 20. Então, qual que é a variação de temperatura que ele sofreu? Então, a variação de temperatura que o objeto sofreu aqui no caso, a temperatura final ela foi 20, que a gente já calculou, e a temperatura inicial era quanto? Era 27. Então, 20 menos 27, isso vai dar menos 7. Menos 7 graus Celsius, ou seja, alternativa B. Legal esse problema, né? Porque, na verdade, aqui a pergunta não é a variação. Ele pergunta a variação de temperatura, mas não é a variação comparado com uma outra escala. Então, aqui o complicado seria colocar toda a temperatura na mesma escala, a gente colocou tudo para Celsius, sabendo tudo em Celsius, a gente joga na formulazinha de variação de temperatura e calcula quanto que foi essa variação de temperatura, né? Então, nada muito complicado, então tomar cuidado que quando ele fala de variação, a Celsius e a Kelvin é de 1 para 1, a Celsius para Fahrenheit ou a Kelvin para Fahrenheit é de 1,8. Né? Então, aqui não tem muito segredo, é só brincar de multiplicar que a gente não vai errar essa questão, não. Espero que tenham gostado aqui desse resuminho dessa aula sobre variação de temperatura. É isso.